Olá, eu sou o Diego, sou psicólogo, mestre e doutorando em Psicologia Social Institucional e também psicólogo clínico. Hoje eu vou falar para você sobre culturas juvenis. Esse tema é tão importante para que a gente possa entender e complexificar um pouco o olhar em relação a esses jovens com quem a gente trabalha no dia a dia. E bom, se a gente fala em culturas juvenis, a gente necessariamente está falando sobre juventudes. E esse é um primeiro ponto super importante. Por que a gente fala em juventudes no plural? Justamente porque não existe uma concepção única sobre juventude, não existe um único modo de ser jovem. As juventudes elas são múltiplas porque elas dizem respeito às características individuais dos jovens, elas dizem respeito ao contexto sócio-histórico que esses jovens estão inseridos e elas dizem respeito à realidade, principalmente, às trocas que esses jovens fazem com seus pares no seu entorno. Se a gente vai definir as juventudes, existem duas grandes formas de pensar essa definição. Uma primeira delas é pelos marcadores etários, e daí a gente pode recorrer à Organização Mundial da Saúde, a OMS, que vai definir essa fase em 3 períodos. A pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, a adolescência, dos 15 aos 19, e a ideia de juventude vai ser pensada dos 15 aos 24 anos, ou seja, para a Organização Mundial da Saúde, a juventude ela engloba a adolescência. Esses critérios etários eles vão ser super importantes para fins de produção de políticas públicas, para fins de legislação, inclusive para fins de pesquisa. Mas talvez para nós aqui interesse, para além desses fatores etários, os fatores psicossociais, né? Esse entendimento das juventudes como essa fase da vida, a partir dessa noção onde os jovens eles são protagonistas da própria história, onde os jovens eles são ativos nesse processo de construção e de relação com a cultura que ronda eles. E nesse sentido, um grande desafio para a gente, que somos esses adultos que acompanham essa trajetória dos jovens, é de justamente pensar uma forma de relação com essas juventudes que não seja essa forma que já está pautada na história. Que a gente pode pensar aí de 2 modos principalmente, né? Ou a juventude a partir dessa noção de um problema social, esse jeito de pensar a juventude a partir de um lugar rebelde, né? Isso pensando de uma maneira depreciativa, ou a juventude a partir dessa perspectiva onde se tem uma grande expectativa depositada em relação a uma transformação de futuro, que daqui a pouco também pode produzir uma sobrecarga em relação a essa concepção de juventude. Finalmente, pensando a relação desses jovens com esses ambientes educacionais, principalmente a escola, e como esses ambientes dialogam com a questão das culturas juvenis, é importante que os adultos, nesse processo de auxiliar na busca pela autonomia, de ser esse suporte dos jovens, consigam dialogar com a sua realidade, consigam dialogar com seus interesses e consigam dialogar com os seus gostos. Nesse sentido, quando pensamos o trabalho com os jovens, uma série de desafios se colocam, e pensar as culturas juvenis é fundamental para que consigamos superar esses desafios. Gostou do assunto? Quer saber mais? Conheça o nosso programa de Gestão e Formação Educacional do SESI e venha fazer parte desse movimento.